Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em Tua presença. Te louvamos, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Suplicamos pela Tua igreja, Senhor. Suplicamos pelos nossos irmãos na Escola Bíblica Dominical, alunos, professores e superintendentes. Abençoa os Teus servos, guarda cada um. Dá graça, Senhor, ao Teu povo na Tua igreja. Abençoa os líderes das igrejas, os pastores, Pai, para que possam dar apoio à Escola Bíblica Dominical, dando exemplo, Senhor, de interesse pelo aprendizado do rebanho. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para trazer a nossa contribuição com os nossos irmãos que são alunos e professores na Escola Bíblica Dominical. Temos o prazer de participar da Escola Bíblica Dominical, temos a alegria de fazer alguma coisa que possa minorar, que possa diminuir a insegurança de muitos e que, de alguma forma, também possa ajudar, fortalecer a edificação de alguns. O meu trabalho é simples, sempre foi, mas nós temos muita alegria de participar. 48 anos de fé em Jesus Cristo, 48 anos de Escola Bíblica Dominical. Neste período já fui aluno muito tempo, fui professor muito tempo, fui superintendente muito tempo, e quando eu não estou fazendo uma coisa, eu faço outra. Se eu não estou superintendendo, eu estou ensinando, ou pelo menos aprendendo. É uma alegria trazer a minha contribuição, poder fazer, poder ajudar, poder trazer alguma consideração na nossa lição número 4, o tema a salvação, o amor e a misericórdia de Deus. E o nosso desejo, na verdade, é só contribuir. Nosso retorno não é visível, nossos interesses não são mesquinhos e os resultados não aparecerão aqui. Então, o texto áureo é: vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Verdade prática. A partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. O sacrifício de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus seria suficiente para salvar a humanidade, para não deixar ninguém se perder. E por que isso não ocorre? Porque a humanidade não quer, e porque Deus deu arbítrio, deu livre arbítrio ao ser humano, e Deus não interfere nisto, a não ser que haja uma aliança. Existem alguns indivíduos que fizeram aliança com Deus, entraram em aliança com Deus, e pelo fato de ter uma aliança, perderam esse direito. Os sacerdotes do Antigo Testamento e outros elementos que entravam, que assumiam uma posição que fazia parte de uma aliança, era uma posição pactual, e dentro daquele pacto, se houvesse violação, portanto, ele estaria sendo responsabilizado, penalizado, até amaldiçoado, porque, havendo a aliança, ele estaria dizendo a Deus: eu renuncio à minha liberdade para me tornar servo. Eu renuncio à minha posição, à minha condição de livre, eu empenho o meu livre-arbítrio,
por causa da nossa aliança, pela minha aliança contigo, Senhor, e pela minha função, pela função abraçada, aceita, recebida. Então, em alguns casos, o sujeito entrava em aliança e perdia esta prerrogativa de liberdade. No caso do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Porque ele tinha entrado em aliança, ele estava arruinado, cego, e Deus, na sua misericórdia, mandou socorro. O Ananias foi lá, orou por ele. Antes do Ananias chegar, ele teve uma visão. Portanto, ele tinha entrado em aliança, ele estava numa aliança. E quando nós entramos em aliança, em alguns aspectos, nós perdemos a nossa liberdade. A liberdade para dizer não para Deus, a liberdade para dar as costas para o altar, a liberdade para fazer o que se pensa, o que se quer, aí já foi. A leitura em classe, meus amados irmãos, 1 João, capítulo 4, versículos 13 a 19. E eu, como sempre, leio tudo, me colocando no lugar de quem não tem revista e dos que não têm condições de ler. Então, a leitura em classe. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Louvado seja o nosso Deus. O apóstolo João, escritor do Evangelho que leva o seu nome, escritor do Apocalipse e de 3 epístolas, ele era conhecido e é conhecido no mundo teológico como apóstolo do amor, por causa do próprio texto neotestamentário. Ele se apresenta a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava. E, na verdade, aquele discípulo ele era muito próximo do Senhor Jesus, eles tinham uma relação de parentesco e uma profunda afinidade pela espiritualidade de João e pela natureza amorável de João, a natureza amorosa, o João, o apóstolo João, ele era meigo, ele era muito meigo, é assim que ele é descrito. Então, a leitura é na primeira epístola e João é o autor da primeira epístola, aliás, das 3 epístolas do Evangelho de João e do Apocalipse. Nós vamos para o comentário e introdução. Nós temos tempo bom e vamos aproveitar. A salvação é obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. Essa obra só foi possível porque o Pai amou tanto a humanidade a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer em lugar dela. Assim, por intermédio de sua misericórdia, Deus concedeu perdão ao pecador, fazendo deste seu filho por adoção, dando-lhe vida em abundância. Nós temos 3 tópicos, e o primeiro é intitulado O Maravilhoso Amor de Deus. O amor de Deus ele é tão profundo e é tão maravilhoso que ele não
pensa em recompensa. Deus não ama esperando resultado. Deus não amou esperando resultado. Deus é diferente de nós. Todos nós esperamos, aquele filho que foi muito ajudado, foi muito bem assistido, quando ele se mostra ingrato, aí a frustração dos pais é enorme. Eu criei muito bem, eu fiz tudo por ele, não faltou nada, me sacrifiquei. Olha aí o resultado. Se Deus agisse assim, nós estávamos todos arruinados, porque ele é de um amor tão profundo e de uma natureza tão santa que nenhum ser humano, nenhum de nós corresponderia. Não há em nós, em nenhum de nós, haveria capacidade para corresponder o santo amor de Deus na sua dimensão. Então, a leitura do comentário. O nosso texto, o nosso comentário é bom, eivado de versículos, referências, que certamente nos ajudará muito. O primeiro item do primeiro tópico é Deus é amor. Se é difícil de mencionar o amor da mãe pelos filhos, imagine o amor de Deus, que é mais profundo e incomensurável. A referência a Isaías 49:15, quando o próprio Deus, através do profeta, diz: pode até uma mulher esquecer o filho do seu ventre. Ela pode esquecer o seu próprio filho, todavia eu não me esquecerei de vós ou de ti, dependendo da versão. Isaías 49:15. Nesse sentido, Deus usou o profeta Oséias para demonstrar o verdadeiro amor pelo seu povo, ainda que os israelitas se apresentassem indiferentes a esse amor. Oséias capítulo 11, versículos de 1 a 4. O profeta Oséias, ele foi profeta no Reino do Norte. O Reino do Norte, com a morte de Salomão, foi dividido o reino e ficou sendo ali uma cisão do povo de Deus. O primeiro rei foi o Jeroboão e ele conduziu a nação de uma forma muito ímpia. Ele colocou um ídolo em Betel, na fronteira sul do reino com Judá, e colocou outro ídolo em forma de bezerro na fronteira norte, lá em Dan, na tribo de Dan. Ele fez toda a maldade contra a palavra de Deus, contra o povo de Deus, contra a nação. E mesmo assim, Deus, no seu amor e misericórdia, deu para aquele reino ímpio e perverso, Deus deu o melhor que a gente tem entre os profetas. Deus deu o profeta Elias era do Reino do Norte. Hoje tem uns crentes que saem da igreja por qualquer coisa, alegando a sua insatisfação, porque não sei o que lá. Olha, sinceridade, eu acredito que é mais incredulidade do que zelo. Quando alguém sai da igreja é porque houve uma falha lá, qualquer coisa. Eu não vou sair nunca do meu lugar, a não ser que eu caia. Aí vou sair porque alguém errou. Isso é conversa. Os exemplos nas Escrituras são os mais profundos para a nossa instrução. O profeta Elias era do Reino do Norte. Ele estava sujeito, até certo ponto, civilmente, ao Acabe e a Jezabel. É por isso que ele fugiu. O sucessor dele foi Eliseu, um grande profeta, com quase 50 anos de ministério, missão profética. Quase, muito tempo, e era no Reino do Norte. E o profeta Oséias, aqui da nossa leitura, do Reino do Norte. E o profeta Oséias profetizando para aquele povo indiferente em relação ao amor profundo de Deus. Oséias capítulo 11, versículos de 1 a 10. Aliás, de 1 a 4, aqui a referência. Mas a gente lendo o capítulo inteiro entende muito melhor. Ora, amar
reflete a natureza do próprio Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 8 e 16. Sendo o Pai a própria essência do amor, nós, seus filhos, somos apenas dotados por Ele com a capacidade de amar. 1 João 4, 19. Assim, a maior demonstração do amor de Deus pelo mundo foi quando Ele entregou vicariamente o seu amado Filho. Romanos capítulo 5, versículo 8, nos diz que Deus fez isto e a gente ainda é pecador. Não foi porque nós estivéssemos cheios de virtudes. Deus amou o mundo, amou o homem criado à sua imagem e semelhança, mas amou de tal forma que ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos justificar. Aí a gente ainda era sem condição nenhuma. Então, essa é a demonstração do amor de Deus. Logo, o objeto desse amor vai muito além da criação, pois tem na humanidade o seu valor monumental. O amor de Deus, na verdade, é muito profundo, é profundíssimo. Eu não tenho condições, habilidade, capacidade de mergulhar neste oceano profundo do tema do amor de Deus. Mas, só para você ter uma ideia, Deus jamais precisaria do vento. Ele criou por causa do homem. Deus jamais precisaria do mar. Deus jamais precisaria da terra. Deus jamais precisaria das florestas. Deus jamais precisaria dos animais. Deus não precisaria de nada. Tudo que Deus criou em termos de matéria foi com a finalidade de criar o ser humano e de abençoar o ser humano e de amar o ser humano e fazer com que este amor de Deus fosse recebido pelo ser humano. Deus não precisava, nem um ser espiritual precisa da matéria. O mundo de Deus, ele é espiritual, ele não envolve matéria, não envolve a terra, o ar, o mar, não envolve os elementos, não envolve. Então, a criação do cosmos, a criação dos astros, já foi motivada pelo amor de Deus para com você, para comigo, para com o ser humano. O segundo item nos diz: um amor que não se pode conter. Deus sempre amou o ser humano. A criação do homem e da mulher por si mesma é prova desse amor divino. Gênesis 1, 26 e 27. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí entra uma questão que aí vem os sábios segundo o mundo e os tolos segundo si mesmo. E Deus é homem, Deus tem forma, Deus é como a gente. Deus não é como a gente. Mas só conhecemos Deus porque Ele quis ser como a gente. Todas as manifestações de Deus, que são chamadas biblicamente de teofanias, Deus comunicou com o ser humano, assumindo uma forma humana. Aparecia como anjo do Senhor, aparecia de forma muito diferentes, mas sempre na condição humana, sempre falando, Deus apareceu, foi assim. Então, ele quis, da natureza dele se autorrevelar, do contrário, ninguém o conheceria. Então, Deus fez isto. Quando ele criou o homem e a mulher, dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ele já estava dizendo, façamos o homem para que ele conheça o nosso amor. Façamos o homem
conforme a nossa imagem e semelhança, para que ele conheça a nossa natureza amorável, amorosa, misericordiosa. Neste aspecto, o amor de Deus pela humanidade é incondicional, ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentá-lo ou diminuí-lo. 2 Pedro 3, 9, 1 Timóteo 2 e 4. Entretanto, há uma tensão entre o amor de Deus e a sua justiça. O amor de Deus é que, pelo amor de Deus, ninguém se perderia. E pela justiça de Deus, ninguém escaparia. E como é que concilia essas duas realidades santas? O amor de Deus é santo. O amor de Deus é extraordinário. Mas a justiça também. A justiça requer atitudes corretas. E o amor requer atitudes corretas. O amor, por isso é que é descrito em 1 Coríntios que o amor é sofredor, o amor ali, na verdade, é uma das manifestações da revelação do amor. E no aspecto comum, todo mundo é igual. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor igual, esse amor foi realmente igual para todos. Ninguém pode aumentar ou diminuir este amor. Agora, nós encontramos nas Escrituras exemplos de pessoas que foram consagradas, dedicadas, e pelo fator consagração, dedicação, pelo amor demonstrado por essas pessoas, por esses elementos, o amor que esses elementos demonstraram para com Deus, fez com que o amor de Deus se concentrasse neles. Um exemplo extraordinário, são vários os exemplos, mas o maior de todos é Davi. Davi era um homem cheio do amor de Deus, cheio da misericórdia de Deus, ele era temente a Deus, ele foi um homem muito ativo, muito tentado, ele foi um homem muito sofrido, muito experimentado. E nas suas tribulações, nas suas lutas, ele se tornou fugitivo, nas suas lutas ele mentiu, ele roubou para comer, ele praticou o furto famelo. É um elemento que eu nem sei se ainda consta na lei brasileira, que hoje em dia todo mundo furta, e não é por fome, não, é por leviandade mesmo. Mas a lei brasileira contemplava o furto famelo, quando alguém rouba pelo fato de estar esfameado. E Davi, ele sofreu muito e aconteceu até isto na sua vida. Mas ele tinha tanto amor para com Deus, ele foi tão leal na sua fé, que Deus prometeu um reino eterno e cumpriu. E o Salomão foi desleal com Deus, foi desleixado, e desviou-se, saiu da presença de Deus, do propósito de Deus. Ele teve um reino de 40 anos e, a grosso modo, a gente pode dividir. Foi 20 anos crente e 20 anos desviado. E quando ele morre, o reino é dividido e Deus deixa 2 tribos na mão de um neto de Davi, filho de Salomão, e Deus nem toca em Salomão. Diz que aquilo ali era uma lâmpada acesa por amor a Davi. Então, alguém pode fazer uma coisa e atar o amor de Deus, não no tocante ao amor salvífico, e sim ao amor de comunhão, ao amor daqueles que realmente se consagram, se dedicam, se entregam e se integram. Eu me entreguei a Jesus. Agora, eu me integrei,
ou eu me entreguei e fiquei fazendo tudo do meu jeito, ou sem considerar o reino. É um caso a ser questionado por nós mesmos. Você pergunta, eu respondo, eu pergunto, você responde, a gente pergunta e às vezes se cala. Mas esta é a verdade de Deus, e é o que nós vamos aprender. Ele diz, entretanto, há uma tensão entre o amor de Deus e a sua justiça. O amor de Deus, pelo amor de Deus, ninguém morreria, ninguém pereceria. Está escrito também para o nosso ensino. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O capítulo 18 do profeta Ezequiel é o texto áureo para mostrar como é que Deus trata o ímpio e como é que Deus trata o temente. E o temente pode perder o temor e o ímpio pode se converter. E o que conta é o estado final. Alguém foi, digamos, dedicado lá, foi zeloso, foi sacerdote, foi profeta, foi pregador, foi... O que interessa é um bom judeu, um bom testemunho do Senhor, Deus e Yahvé do Antigo Testamento, no Novo Testamento, um bom cristão, um bom discípulo de Jesus Cristo, até certo dia, até certo ponto, até ontem. Mas o que consta para Deus é o estado final. Jacó viveu uma parte da sua vida com bastante dificuldade espiritual e morreu como um profeta consagradíssimo, um patriarca do mais alto nível. Nem mesmo Abraão teve a experiência sacerdotal, patriarcal e profética com o Jacó. Jacó reúne 12 filhos em volta do seu leito, profetiza para esses filhos, não era a profecia desses ordinários de hoje, eu profetizo isso, aí vai mentir, dizer um monte de besteira para agradar a gente sem futuro. Não era isso, era profetizando, olha, Dan, olha, Naftali, olha, Manassés, olha, Judá, e foi falando de coisas que ainda hoje acontecem com essas tribos. Que, para sua informação, Israel é uma nação pequena, moderna, extraordinariamente tecnológica, um milagre tecnológico do século XXI, aliás, do século XX para o século XXI, mas Israel tem 13 bandeiras. Israel é uma nação que tem 13 bandeiras, a bandeira da nação e uma bandeira representando cada tribo. O século XXI não fez Israel esquecer que é uma nação tribal. Eles são formados, a nação é formada por 12 tribos, Israel tem 13 bandeiras. Isso a grosso modo, quem sabe tem mais de 100, porque tem as subtribos, tem lá os clãs, tem lá tanta coisa maravilhosa. Mas é para você saber que Deus, na sua infinita compaixão, Deus usou de uma forma grandiosa o Jacó. E ele teve problemas vários. Ainda hoje os pregadores aí, desqualificados, tentam desqualificar Jacó, enganador, suplantador e tal. Certo que o nome dele significa, num certo sentido, suplantador. Mas o sentido pleno do nome de Jacó é aquele que agarra, é aquele que segura. Então, meus queridos, nós aprendemos juntos na palavra de Deus. Essa tensão entre a justiça de Deus e o amor de Deus, ela é suavizada, foi suavizada pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa condição de aceitar o sacrifício de Jesus Cristo para nos tornar beneficiários. Aqui, as Escrituras mostram que o ser humano escolhe abandonar esse ato de amor, de modo que o Altíssimo, respeitando o livre-arbítrio do homem, o entrega à sua própria condição. Romanos 1, 18 a 32, falando sobre o desgaste moral e espiritual das nações nos dias do apóstolo Paulo, e ele foi o instrumento de Deus, o elemento usado por Deus para descrever o estado deprimente das nações, e dizendo que Deus fez aquilo, porque foi a escolha. Deus não força ninguém a ser fiel. E
Assim, o amor e a justiça de Deus se conciliam. Deus ofereceu um recurso. O homem não tinha recurso nenhum para reconciliar-se com Deus. E Deus vai, cria o meio. Na eternidade, Deus oferece o seu Filho. No seu propósito, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Isso é no propósito divino, porque Deus não tem o calendário como o nosso. Deus tem tudo na sua mão, ele vê todas as coisas, o passado e o presente. Para Deus é um tempo só. Então, Deus fez isto, Deus faz assim, e foi assim que Deus formou todas as coisas, e foi assim que Deus tratou do problema do ser humano. E ele deu o seu filho, ele propôs sacrificá-lo antes da criação. E nós somos os beneficiários. E como Deus propôs, como ele providenciou o benefício, se eu rejeito esse benefício, a justiça e o amor se harmonizam, não se chocam. A justiça de Deus e o amor de Deus se harmonizam no Cordeiro, se harmonizam no sacrifício de Jesus. Nós temos ainda o terceiro item do primeiro tópico, meus amados, que é a certeza do amor de Deus. As relações humanas, infelizmente, implicam trocas. E isto é elementar. Por isso, certa dificuldade de compreendermos a gratuidade do amor de Deus. Pensamos que, quando o decepcionamos com nossas atitudes e pecados, ele vira as costas, como fazem as pessoas, como faz nossos pais quando nós o entristecemos, aquele filho que é a esperança da família, e de repente o menino, toda a assistência, muito bem criado, os pais muito dedicados, aí o menino vai, desembesta, desanda e decepciona a família. Hoje, com essa nossa crise moral, parece que não está acontecendo, mas outrora, uma filha que o pai dedicava todo o amor, a mãe dedicava todo o respeito, toda a consideração, tratada como uma princesinha e tal, quando esta menina, às vezes, dava aquela vontade de conhecer o mundo, ia conhecer o mundo, encontrava com um cara, fazia dela uma mundana, resultado, ela perdia muitas vezes até a herança. Porque os pais se sentiam frustrados, arruinados, envergonhados. Tinha situações que essa menina era despachada para um parente que morava longe, ou então simplesmente mandava some, que ninguém da família dê notícia. Na época do Instituto Bom Pastor, aqui das freiras, que tinha necessidade de esconder seus próprios filhos, muitas vezes apoiava as mulheres, as mães solteiras. Mas, hoje em dia, está tudo avacalhado, mas o amor de Deus não mudou. Essa decepção que os pais sofrem com os filhos e tal, Deus não sofre conosco, até porque não tem nada que aconteça que Deus não esteja preparado. Ele é absoluto. Ora, havendo quebrantamento de coração, aí a referência é o Salmo 51:17. Ó Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Aquela atitude de Davi após o desastre. Havendo verdadeiro arrependimento, Provérbio 28:13, havendo atitude de retorno sincero, Deus jamais abandona. Deus jamais abandona os seus filhos. Ainda que estes o tenham ofendido. Lucas capítulo 15, versículos 11-32, a história do filho pródigo, o filho preparando um discurso lá, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, contra Deus, eu não sou digno, trata-me como um dos teus empregados.
Aí vem com o discurso pronto. Quando chega lá, eu vou atenuar a decepção de meu pai, a vergonha de meu pai, a raiva que eu fiz a ele com o meu discurso. E o pai nem ouviu o discurso. O amor paterno, o amor paternal de um homem, conforme o ensinamento de Jesus, era muito mais, estava além do discurso do filho pródigo. Agora imagina o amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, ele nos convida a experimentar o seu perdão e a desfrutar do seu amor como filhos muito amados. Isso tudo acontece porque o amor do Altíssimo não se baseia no amor humano, no ser humano. Não se baseia no objeto do ser humano, objeto do seu amor, mas ele mesmo, nele mesmo, o amor de Deus, ao tratar de Deus, se baseia na sua própria fidelidade, na sua própria compaixão, no seu próprio amor. Ele é a fonte inesgotável do amor. É muito bom aprender. O slogan da nossa pequena escola, da Unicresce, é bom saber. Esse foi usado por muitos anos nas nossas roupas, tudo que a gente escrevia. É bom saber. É muito bom saber. Você jamais agradará a Deus. Eu jamais vou agradar a Deus porque faço, porque tenho, porque entendo, porque consiga. A gente agrada a Deus só em se harmonizar com o seu amor. O segundo tópico, meus amados, é um Deus misericordioso. O que é misericórdia? A definição dele é a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade. E esta misericórdia é tão profunda. Eu, sinceridade, meus irmãos, meus amigos, eu não sei. Será que o homem de hoje não é pior do que os antediluvianos? Não sei se você já pensou nisto. Às vezes a gente não para pensar. Mas o homem antediluviano, a sociedade do dilúvio, até onde sabemos pelas Escrituras, eles tinham gravíssimos pecados, com a violência, com o orgulho e a sensualidade, certamente. Mas há uma desgraça, há uma praga da sociedade moderna e crescente no Ocidente por causa da religião, até mesmo a falsa religião cristã, que ofende a Deus de uma forma brutal, que é a devoção, a idolatria. Idolatria é pior do que estupro, idolatria é pior do que assassinato, idolatria é pior do que pedofilia, idolatria é algo maligno, eu não sei se tem superlativo para maligno, super maligno ou maligníssimo, não sei. A idolatria, a devoção é algo tão diabólico, mas é tão profundamente diabólico que toma o lugar da divindade. Então é pior do que todos os, na minha avaliação, pelo pouco que conheço das Escrituras. E a Bíblia não fala de idolatria dos antediluvianos. Mas aqui nas Escrituras aprendemos que Deus firmou uma aliança com Noé e colocou um sinal na nuvem e disse: isso aqui é o meu arco. E este arco aparecendo, eu lembro-me desta nossa aliança. Deus não esquece de nada, mas a Bíblia, o livro, foi escrito na nossa linguagem e é escrito assim, como se ele fosse um parceiro com a nossa capacidade. Então, meus queridos, aprendemos isto.
misericórdia de Deus é quem firma a sua aliança. Apesar da infidelidade daquela humanidade, da nossa humanidade, apesar da infidelidade. Por conseguinte, a misericórdia do Pai torna-se favor imerecido para com o pecador, que merecia a condenação eterna, a fim de livrá-lo tanto da morte física quanto da morte espiritual. A referência que ele coloca aqui, Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que fala que a misericórdia do Senhor é a fonte da nossa esperança. É a causa de não sermos destruídos, consumidos, arruinados, incinerados. Quão permeada de misericórdia, quão permeadas são as obras de Deus. Salmo 145, versículo 9. O salmista exaltando e exultando na presença de Deus. O segundo item do segundo tópico é o Pai da misericórdia. A Bíblia afirma que Deus é o Pai da misericórdia, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, e Êxodo 34, 6. Assim como Jonas, capítulo 4, versículo 2. O Jonas todo ofendido. O Jonas estava ofendido porque ele primeiro vacila feio, ele errou feio, ele disse não para Deus, pega o dinheiro, os tostões que ele tinha, comprou uma passagem, foi desobedecer. Quando ele estava se sentindo seguro, dormindo, roncando, dormindo lá, o sono seguro, a provisão de Deus era agitar o mar. Vão atrapalhar o sono dele. E quando acontece tudo aquilo que vocês conhecem, leitores da Bíblia, o Jonas, quando se encontra no abismo, no inferno, como ele diz, que ele estava louco, não sabia, o Jonas sabia que estava no ventre de um peixe, ele não sabia de nada. Então, o Jonas se rende e Deus lhe dá o livramento e ele vai pregar em Nínive. E todo pregador quer que a sua mensagem aconteça. Ele pregou que ainda 40 dias, dentro de 40 dias, Nínive seria subvertida. E ele torcia por aquilo, porque aquele povo era perverso, os assírios eram perversos, os ninivitas eram assírios, perversos, terríveis, inimigos de Israel. Mas o amor de Deus já se antecipava com missões. Jonas vai, prega a palavra, teve a grata surpresa, ou teve a terrível surpresa, porque eu não sei como é que ele recebeu aquilo. O rei ouviu que o rei tem um pregador aí, está dizendo que nossa cidade corre um risco. O rei mandou o conselheiro, ou foi, escutou, e o rei decretou um jejum e tal. O rei se arrependeu daquilo. Bom, Deus salvou os ninivitas. E o Jonas ficou arruinado. Deus criou uma árvore, o Jonas ficou ali todo feliz, porque estava... Mas ele estava esperando que completasse os 40 dias para ele ver tudo aquilo pelos ares. Aí Deus vai, mata a árvore e ele fica desesperado. Mas que coisa, aqui estava tão bom. E Deus diz, você se aborreceu por uma árvore que você nem plantou, você não cuidou, você não aguou. E eu não devo ter misericórdia dos ninivitas? Então Deus é o Pai da misericórdia. A palavra de Deus, ela é plena para nós. Pelo fato de conhecer a estrutura humana, ele tem compaixão. Pois ele mesmo criou, o Altíssimo exerce a sua misericórdia, demorando, ele é tardio em irar-se, demorando em irar-se, e não tratando-nos segundo as nossas iniquidades. O Salmo 103 diz, não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Se Deus fosse tratar assim, não ficava nada. Não ficava ninguém. Então, ele não nos tratou. Pois Deus conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos
feito de pó, feito de terra. No mesmo barreiro do Adão. Salmo 103, versículo 14. Feito de terra. O Jó dizia que era uma casa de lodo. O Novo Testamento diz que Jesus cuspiu e fez lodo, uma saliva. Bom, Deus, na sua infinita compaixão, Deus se coloca ao nosso lado, mesmo conhecendo nossa fragilidade. Isto é amor. Baseado na expressão dessa misericórdia, o pecador arrependido pode tranquilizar seu coração e, no lugar de sentir-se perturbado e aflito, descansar no perdão e na reconciliação de Deus, na reconciliação com Deus. É necessário reconciliar-se com Deus. Não temos como escapar na condição de inimigos, então reconciliação já, reconciliação agora. Jesus Cristo, Filho de Deus, manifestou na prática de seu ministério a divina misericórdia do Pai. A compaixão demonstrada pelo Filho de Deus aos pecadores, Mateus capítulo 15, versículos 32, Mateus capítulo 20, versículo 34, Marcos capítulo 8. Deus enviou o seu Filho como um ato de misericórdia. E o seu Filho, quando chegou entre nós, experimentando a nossa experiência, ele ficou cheio de misericórdia. Ele era cheio de misericórdia. O olhar terno de Jesus, diante do sofrimento humano, ele compadeceu-se, ele enfrentou os fariseus. Olha, tem 6 dias na semana, trouxeram lá aquela pessoa carente, está lá o fariseu todo zeloso, porque o bicho zeloso é fariseu. E o fariseu, olha, eu vou já avisar para vocês, tem 6 dias na semana para haver cura. 6 dias, dia de trabalho, mas não no sábado. Aí Jesus diz, mas não tem jeito não. Se o teu animal cair no sábado, se ele cair numa cova, você não tira? Você não dá alimento ao seu animal? Que falta de misericórdia com os animais. Bom, era Jesus ensinando. Jesus sabe ensinar. Ele é maravilhoso. E aqui, meus amados, a misericórdia de Deus pode ser experimentada a cada dia. O Senhor Jesus fez isto, o seu olhar misericordioso compadeceu-se. O homem, mestre, por favor, se tu pode, me ajude, eu trouxe o meu filho, os teus discípulos não puderam. Aí Jesus, você pode crer? Tudo é possível que crê. Então, meus amados, aprendemos nas Escrituras o amor de Deus, a misericórdia de Deus refletida em Jesus, atenuando aquele choque brutal que haveria entre o amor de Deus e a misericórdia, é suavizado no Cordeiro. Não há choque. A justiça clamando para ser aplicada e o amor atenuando a pena. Clamando para atenuar a pena. A misericórdia estendida. Isto é expressado nesta imagem do Pai, cheio de misericórdia, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 13. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, por último, nos falou através de seu Filho. Jesus formulando aquela parábola dos lavradores maus, ele fala a mesma coisa. A mesma coisa com outra forma, outra maneira de aplicar. Um certo senhor, proprietário,
arrendou sua propriedade a uns lavradores e ausentou-se. Passado um tempo, ele manda recolher os frutos. Mandou seus servos. Ofenderam os servos, bateram nos servos, desmoralizaram os servos, mataram alguns. Aí ele mandou mais servos, em maior quantidade. Aconteceu a mesma coisa. Ele disse, eu vou mandar meu filho, porque eles vão cair em si. Olha, é o herdeiro, é o dono, então vamos. Mas fizeram do mesmo jeito. E o que o senhor da vinha vai fazer quando voltar? Os inimigos estavam ali, mas não tinha como fugir, era impossível a fuga. Isso vai dar morte afrontosa a eles. Jesus disse, são vocês. São vocês. O João Batista veio, nem comia, não bebia, dizia, é um endemoniado e isolado, um demônio que se isola. Aí vem o Filho do Homem comendo, bebendo, se relacionando com as pessoas, amando, demonstrando amor. Eles é um comilão, um beberrão, são vivos comendo e bebendo quando chega. A rejeição a Deus é o que mais sabemos fazer. O terceiro tópico, meus amados, é amor, bondade e compaixão na vida do salvo. O pecador não alcançado pela graça divina, por natureza é inimigo de Deus, Romanos 5:10. Diz que nós éramos inimigos por natureza, mas agora reconciliados as coisas mudaram. Chegando até mesmo a odiar a Deus. Odiar a Deus. Mas, por intermédio da reconciliação que Cristo operou na cruz, o próprio Deus tomou a iniciativa e capacitou o salvo a amá-lo. Nós recebemos o amor, eu digo que recebemos de uma forma profunda, e pessoas que você conheceu. Você conheceu pessoas chamadas ou tratadas ou descritas como pessoas rudes, pessoas fechadas, e essas pessoas, às vezes, não mudam muito, assim, a aparência, o aspecto, mas elas ficam tão tratáveis, tão maleáveis. Ah, como é bom conviver com alguns desses rudes de Deus. Eu me alegro, eu gosto. Até porque eu sou bastante rude e a minha experiência com a rudeza da minha idade. Eu não fiquei rude. A minha experiência com a rudez é da minha idade. A minha experiência com o amor é de Jesus para cá, 48 anos. Por isso, o mandamento bíblico convida o ser humano a amar o Senhor teu Deus, amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Aí você vai encontrar os dois fundamentos. Antigo Testamento, Deuteronômio 6:5. E Novo Testamento, Marcos 12, 29 e 30. Mesmo fundamento, pedra angular, lado direito e lado esquerdo. Somente Deus nos capacita a corresponder assim. Isso não é apenas uma lei moral, mas um sentimento de profunda devoção de coração, é consagração, é profunda dedicação. Uma necessidade concedida pelo Altíssimo ao homem para que este desfrute do deleite da sua presença. Deuteronômio 30, verso 6. Olha, Senhor, se não nos faça sair daqui, se a tua presença não está conosco, não nos faça sair deste lugar. Não é seguro, mas não é mesmo. Não é seguro ausentar-se, não é seguro sair da presença de Deus.
Nós temos, meus queridos irmãos, absoluta necessidade de estar na presença de Deus. Nós temos o Senhor teu Deus, versículo 5, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a alma, para que vivas. Essa linguagem das Escrituras em relação ao coração, circuncidado ou não, é mais profundo do que o que se possa pensar. A medicina, nos moldes que conhecemos hoje no Ocidente, ela é recente. Os antigos conheciam medicina de uma forma muito brutal. Os egípcios usavam suvelas, furadeiras e tal, e jamais eles conheciam o interior do corpo humano em determinado aspecto, tratando o vivo, porque eles matavam a curiosidade quando ia embalsamar um. Mas abrir, conhecer o coração, conhecer ventrículo direito, ventrículo esquerdo, o miocárdio e a aorta, e não conheciam. Ninguém conhecia isto até recente, até 300, 400 anos. Mas o profeta Jeremias, há 2.500 anos, ele já estava falando na membrana que envolve o nosso coração, chamando de prepúcio. E aqui, nesta mensagem, nesse texto, o Senhor Deus circuncidando o coração para nos ensinar o seu amor, para fazer com que coubesse o amor no nosso coração. Ele, continuando aqui, o comentário do nosso escritor diz: logo, mediante o amor divino, o salvo em Cristo é levado a demonstrar, em atitudes e palavras, o quanto ele ama a Deus, sabendo que isso só é possível porque o Pai amou a gente primeiro. 1 João 4,19. Vocês que são pais, eu já sou pai, já sou avô, e os pais, pai zeloso, pai crente, pai consagrado, pai devotado ao Senhor, o pai já sabia, tirando por mim, o pai tinha um dinheiro reservado para cada filho. Os meus filhos foram ensinados a ofertar a Deus. Os meus filhos era dinheiro para os meus 3 filhos, era minha oferta, a oferta da minha esposa, a oferta de cada um dos filhos, reservado todo culto, aquela oferta ali. E eu estou falando isso por quê? Porque o dinheiro vinha de uma só fonte. O dinheiro vinha só do meu salário. Então, o que Deus faz por nós, parece, Ele nos deu do seu amor para a gente amar o nosso próximo, para a gente amar a sua obra, e para a gente amar a sua palavra, para a gente amar Ele próprio. É mais ou menos isto. Talvez seja um exemplo muito infantil, mas foi experimentado, foi vivenciado isto. E não me arrependo. E me entristeço hoje quando eu vejo crianças que não ofertam, esposas que não ofertam, porque o marido oferta, eu dou por vocês todos. Mas é diferente. Segundo item do terceiro tópico é amar o próximo. Ei, que dureza, amar o próximo, amar o duro, amar o rude, amar o grosseiro. Mas eu fui amado mesmo sendo rude, duro e grosseiro. Por amor de Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange, segundo aos Coríntios 5:14. Escreveu o apóstolo Paulo, essa é a razão de o crente amar seu irmão. Esse amor
Esse amor nos constrange a amar o próximo. É fácil? Não é. Mas seja, pelo menos, consciente. Olha, se Deus me amou eu sendo como eu sou, eu devo amar esse irmão sendo ruimzinho como ele é. Glória a Deus. Essa é a razão. Porque Cristo morreu por ele igualmente. Primeira razão. Cristo morreu por ele. O mesmo preço. Outro dia, na doutrina, eu estava falando, mesma quantidade de sangue que o Senhor Jesus verteu por uma senhora virtuosa, mãe, esposa, decente, cidadã, foi a mesma quantidade de sangue que o Senhor verteu por uma mulher sem marido, sem princípio, vivendo num prostíbulo. Mesma quantidade. Mesmo amor. Mulher virtuosa não custou mais caro. Isso é o amor de Deus. Quando fazemos o bem a quem precisa, fazemos ao próprio Senhor. Eu acho lindo Mateus 25:40. Os justos receberão aquela notícia maravilhosa lá no encontro, no bema de Cristo. Ai, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino preparado. Porque eu tive fome, me alimentastes, eu tive sede, me deste de beber, estava preso, visitaste-me. E o justo não se aproveita dos outros. E o justo, mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Quando fizemos isto? E ele vai e diz, quando fizer a um dos pequeninos, quem faz a um desses pequeninos, a mim me faz. Então isso é amor. É bom amar. E é bom demonstrar. E é bom não esperar recompensa. Porque o verdadeiro amor é sofredor e ele não investe. Não é investimento, é doação. Esse amor é grandioso. De acordo com a parábola do bom samaritano, devemos amar o nosso próximo, e o próximo pode não estar tão próximo. Judeus não se comunicavam com samaritanos. Tiveram que engolir mais o ensinamento de Jesus. Jesus diz, passou um levita, não ajudou. Passou um sacerdote, não ajudou. Lá vem o samaritano e fez tudo pelo homem que estava caído. Jesus vai dizer, me respondam, quem foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Não sobra alternativa. O que ajudou? Então, aprendam esta. Deixe de desprezar o samaritano, faça alguma coisa pela obra de Deus. Faça alguma coisa na obra de Deus. Faça alguma coisa pelo próximo. Seja você, seja alguém, faça alguma coisa. Está além da minha compreensão, além da minha capacidade, mas faz parte do amor. Preço pago por Jesus. Embora as relações sociais estejam precárias no contexto moderno, devemos amar o outro, sem esperar nada em troca, sem esperar algo em troca. Eu estava hoje ministrando para os professores que ministraram no domingo, e estava dizendo para eles, olha, a questão do esperar do outro. Não tem como receber do outro. Mas não tem. Aqui era uma questão de amor mesmo. Devemos amar o outro sem esperar nada em troca. O que o Senhor recebeu de nós? O que o Senhor vai receber de nós? Ele não amou a gente esperando um benefício, não. Pelo contrário, ele nos amou e o benefício é da gente. O benefício é nosso, a necessidade era nossa. Então, essas relações estão estremecidas, estão arruinadas, estão sacrificadas. E eu dizia para os professores que ministrarão no domingo, eu não sou louco de hospedar uma pessoa estranha na minha casa, mesmo que chegue com a Bíblia lá, com
uma bengala sagrada, eu não vou colocar um estranho dentro da minha casa, mas eu vou escutar a história dele, eu vou ajudá-lo para ele se alimentar lá no restaurante, eu vou ajudá-lo para ele, ou seja, na minha cidade, uma cidade pequena, ou pagar um pernoite, como diz o Matuto, pagar uma noite de hospedagem na pousada, alguma coisa deve ser feita pelo próximo. Tenhamos sabedoria, tenhamos cuidado, prudência, mas que a prudência não impeça a prática do amor ao próximo. Assim, evitaremos a frustração, o rancor e a exigência, além do que se pode dar. O nosso desafio é simplesmente amar o próximo. Jesus Cristo deixou condicional, ele condicionou em João 13, nós vamos ver no finalzinho, agora terceiro item, Jesus condicionou, se vocês tiverem amor um pelo outro, o mundo vai ver que vocês são meus discípulos. Vocês foram bem discipulados. Amor como serviço diaconal. Diaconoi, serviço, diaconia, serviço. O diaconoi, o serviço de quem faz, e a diaconia, o serviço de quem recebe. A diaconia é um serviço para ser prestado. Diaconia. O texto célebre da diaconisa Febe, que nunca foi diaconisa, está escrito lá com todas as letras do apóstolo Paulo, ela serve hospedando até a mim mesmo, inclusive a mim. Então, ela trabalhava, era nisto que ela servia, não foi diaconisa para rivalizar com homens, para ofender o conceito da igreja cristã primitiva, que a todo custo evitaria essa coisa para não chocar mais ainda os crentes provenientes da sinagoga e não dar margem àquelas pessoas convertidas que eram provenientes lá do templo de Cibele e tal. Bom, resultado é que nunca residiu em Cencreia uma mulher que tivesse uma função de diaconisa. O que existia em Cencreia eram mulheres que serviam a Deus, e Febe destacou-se como hospedeira da igreja. As hospedarias na época eram comprometidas, complicadas, e, além de tudo, não eram seguras para os servos de Deus. Então, as pessoas se hospedavam nas casas uns dos outros. Isso é um adendo à escola. O tema é o amor, mas isso faz parte. Febe amava o Senhor, amou a igreja e serviu muito bem. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, o serviço diaconal do Senhor Jesus, ele ensinou na prática um estilo de vida que deveria caracterizar seus discípulos, João 13,14. Ou seja, o de um servo, um servir ao outro, era um serviço em favor do próximo, uma vida sacrificial em favor de quem está perto de nós, demonstrar na prática a grandeza do amor de Deus. Os que estão em nossa volta reconhecem isso. Quem está à nossa volta reconhece isso. Os discípulos tinham amor uns pelos outros. As igrejas tinham um relacionamento amoroso uns com os outros, umas com as outras. Havia independência, não existia um Vaticano Mirim. É tanto que nós temos 7 cartas no Apocalipse, as 7 igrejas. As cartas são direcionadas às lideranças, aos líderes, aos anjos, ao anjo de cada uma dessas igrejas, aos seus ministros. E essas cartas eram de cunho pessoal.
Mas as epístolas, os apóstolos escreviam as epístolas, quando essa epístola for lida em tal parte, lê, manda para o outro. E era assim que as epístolas circulavam. As igrejas tinham este relacionamento, porque o fundamento da obra de Deus é o amor. Aqui, meus amados, amar uns aos outros é a maneira mais eficaz de demonstrar ao mundo que somos seguidores de Jesus. A referência célebre, João 13 e 35. Se vocês amarem, demonstrarem isto, se vocês amarem uns aos outros, se houver amor real, amor verdadeiro, vão reconhecer que vocês são meus discípulos. A palavra de Deus nos ensina a expressar afeto e misericórdia, afeto de misericórdia. É um estado de bem-aventurança que o Pai nos concede, pois, igualmente, podemos ser objeto dessa mesma misericórdia. É só você experimentar. Experimente, faça o bem, experimente, ame, experimente, sirva, experimente, acredite, experimente, trate bem, experimente. Eu sou muito feliz. Muito feliz. 48 anos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu tenho meus filhos na graça. Eu tenho meus irmãos na graça. Eu tenho meus pais no Senhor. Eu tenho profundo amor pela obra de Deus, pelo meu Deus, pelo santo ministério. E um segredo: os meus amigos não morrem. Está perto de completar 1 ano, que foi mais um para a glória. Aí eu pego o celular, vou localizar aqui, para ligar para alguém, passo pelo nome dele e não deleto. Eu sei que eu nunca mais vou telefonar para ele. Na casa dele, eu só falava com ele. Mas eu tenho dificuldade até nisto. Ame. Você é muito amado. O amor foi muito grande. Amor em dose salvadora. Que Deus ame mais ainda o que você faz e que nós possamos demonstrar também amor pela escola bíblica dominical, pelo aprendizado e pelo ensino. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, se conosco. Ajuda-nos, ó Deus, nos dá a tua direção e proteção, nos livra de todo mal, nos prepara para te servir muito melhor. Ó Deus, guarda a tua igreja, guarda os meus irmãos, o meu pastor presidente, os meus queridos irmãos. Abençoa, Senhor, os líderes de congregações, guarda a tua igreja. Abençoe os superintendentes, professores da escola bíblica dominical e todos os alunos. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos para contribuir na próxima sexta-feira. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.